Olá, povo bem-aventurado, paz e graça repouso sobre sua vida. Tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Walter. Estou passando aqui para dar continuidade às histórias e experiências de minha vida. O objetivo desta iniciativa é registrar o que Deus fez na minha vida com o objetivo de que você possa ter acesso a esse testemunho e que ele possa levar a você a crer na existência de um Deus que tem um plano específico a partir do momento que você diz sim para ele. E nós temos deixado todo este conteúdo registrado no nosso canal ali no YouTube. A página é Pastor Walter com V, Brito com 2T. Ali você vai ter a oportunidade de ter acesso ao material onde eu estou contando as histórias e experiências de minha vida. Vale a pena você visitar o nosso canal e acompanhar essas mensagens que é para testemunhar da existência de um Deus vivo que se manifesta a favor daquele que crê. E hoje eu quero dar continuidade aqui, narrando, agora entrando na minha vida particular. Porque nos demais vídeos eu narrei dentro do contexto da história dos meus parentes, dos meus familiares, da minha família, dos meus irmãos, as histórias paralelas entre eu e eles também. Só que agora eu quero falar um pouquinho do Walter, para que você possa me conhecer, o Walter antes da conversão. Para isso, eu quero recitar aqui um texto bíblico que certamente você conhece. Ele se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Comentando rapidamente a respeito desse texto. Conhecereis a verdade. Quem é verdade? O que é verdade? Aonde está a verdade? Vos libertará. Libertar do quê? De quem? São perguntas que nós precisamos desenvolver para compreender a lógica e o caminho do raciocínio que Jesus quis nos direcionar. Quem é a verdade para você? O que é a verdade? Aonde está a verdade? Bem, a verdade é Jesus. Ele é a verdade de Deus que nos mostra a nossa real condição diante de um Deus santo e verdadeiro. E o objetivo desta verdade é me libertar do pecado. Porque ele, Jesus, que é a verdade, tem o poder de libertar-nos do pecado que nos prende e nos separa de Deus. Jesus, ele é a única verdade que nos mostra a nossa real condição diante de Deus. Se eu perguntar para você se você tem Deus, você vai dizer que sim, e é uma verdade. Só que existe uma outra pergunta que precisa ser feita junto com esta. Deus tem você? Qual é a diferença dessas duas perguntas para que a gente possa pensar? A primeira pergunta, você tem Deus? Sim, você tem Deus. É uma verdade absoluta que nem o próprio Deus pode contestar. Porém, essa resposta que diz que você tem Deus, ela inclui uma particularidade do seu conhecimento de como você conhecia Deus e de como você vive com este Deus. O fato de eu ter Deus, eu posso restringi-lo, eu posso intervir na sua vontade, porque quando eu tenho Deus, eu vivo segundo o curso da minha vontade. E eu não quero viver a vontade dele, a não ser naquelas que me agradam, naquelas nas quais eu vou ter alguma vantagem, algum benefício. Aí sim, por interesse, às vezes, eu quero a vontade do Pai, de Deus. Mas na maioria das vezes, quando eu tenho Deus, eu vivo segundo a minha vontade. A segunda pergunta, Deus tem você? A diferença é esta, que quando Deus, ele tem o meu coração, eu deixo de viver segundo o curso da minha vontade e passo a viver segundo o curso da vontade de Deus. Porque antes, vivendo a minha vontade,
Eu não conseguia perdoar, eu não conseguia amar os meus inimigos e também não conseguia renunciar aos prazeres da carne. Isto é viver, conhecer e ter Deus. Dentro desta visão, ter Deus. Agora, o fato de Deus ter o meu coração, eu encontro nele poder e capacidade para renunciar tudo que for preciso aos prazeres, renunciar aos prazeres da carne, perdoar quem quer que for e amar quem quer que seja, independentemente do que se faça para mim. Esta é a única diferença de ter Deus e Deus ter o meu coração. Espero que tenha ficado claro esta breve explicação. Se não, você coloca nos comentários que a gente tenta responder as suas perguntas. Mas o Walter, hoje, este Walter que você está vendo, este Walter vive segundo a vontade de Deus, porque eu me entreguei à vontade dele. Eu entreguei o meu coração, as minhas vontades para ele. Hoje eu vivo não a minha vontade, a vontade do Pai. Agora, o outro Walter, que antes de conhecer a Cristo e a verdade de me libertar, eu era um menino que veio dentro de uma família problemática, uma família onde os irmãos me deram exemplo do que eu deveria fazer e do que eu não deveria fazer. Mas, infelizmente, o que eu não deveria fazer me atraiu mais, que era o uso das drogas. Dentro das histórias que eu conto nos vídeos passados, eu falo as experiências que os meus irmãos tiveram e eu acompanhei, vim crescendo dentro desse contexto familiar, acompanhando todos esses fatos, e eu tinha o exemplo do que eu não precisava, não deveria fazer. Mas aquilo que eu não deveria fazer acabou me atraindo, que era o caminho das drogas. Eu tinha aproximadamente 13, 14 anos, tinha dificuldades de relacionamento, eu era fechadão, tá? E com isso, com todo este quadro que eu já compartilhei, eu vim crescendo. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu tive contato com droga. E uma pessoa que se dizia ser meu amigo me apresentou a cocaína. Bem, eu já estava ali e eu experimentei a cocaína. Quando eu tinha 13 para 14 anos, foi quando eu tive o primeiro contato com a cocaína. Bebida alcoólica, eu bebi até cair. Mas até então nunca tinha tido acesso à cocaína. Já com 12 anos, frequentava os salões de festa, os salões de baile na minha época. E com 13 para 14 anos, eu já tive acesso à cocaína. E aí, este caminho, ele se apresentou a mim e eu entrei nele com força. Aí então comecei a ficar dependente da cocaína, usando a cocaína. Cheguei a ficar viciado realmente, tá? E dentro dessa época que eu conheci a cocaína, chegou um momento que a cocaína já não estava mais fazendo a minha cabeça. Eu tinha acesso a outros tipos de entorpecente que deixava doidão. Eu comecei a cheirar cola, cheirar tiner, enfim, eu comecei a usar alguns tipos de drogas que me deixava doido. Fora o consumo de álcool, que eu bebia muito. Dentro desse período, eu vim conhecer a minha esposa, que até então era minha namorada. Acredito que este fato foi um dos melhores fatos da minha vida, depois de ter conhecido a Cristo, foi conhecer a minha esposa, na qual eu sou devedor, devido à fé dela e à perseverança. Até então nós começamos a namorar, ela não sabia que eu tinha problemas de vícios, né? A gente namorava, ela achava que eu era uma pessoa direita, mas eu vestia uma máscara e eu sabia muito bem esconder isso. E escondia de toda a minha família. Nem mesmo os meus irmãos na época que estavam vivos sabiam que eu era um usuário de droga, porém eu usava droga meio que na surdina. Eu tinha meu grupinho, né? Então nós saímos com o nosso grupinho
e nós consumíamos a droga. Até que eu conheci a minha namorada, que hoje é minha esposa, e a gente veio viver um relacionamento, nesse período continuando usando drogas sem ela saber. Nós casamos, né, em 93, e em 93 nasceu nosso primeiro filho, então nós começamos a viver uma vida a dois. E a máscara começou a cair. Aquele homem que até então vestia uma máscara diante da namorada, a namorada começou, agora a namorada era mulher, e a mulher começou a ter acesso a este homem que se escondia dentro de mim. Até que ela veio descobrir que eu era um usuário de droga, só que nesta época eu já estava entrando num nível de vício mais profundo. Eu conheci o crack. A cocaína já não fazia a minha cabeça, os demais entorpecentes não faziam mais a minha cabeça, até que eu vim ter contato com o crack. Então ali eu comecei a cavar a minha sepultura. E sinceramente eu pensei que eu fosse morrer. Porque eu era uma pessoa aventureira. Eu quando bebia, eu quando estava doidão, eu não tinha limites. Eu entrava em cada lugar, eu ia em prostíbulos, eu entrava em lugares onde o traficante vendia droga, o traficante com a arma na cinta, discutindo, querendo brigar com ele, e existia uma força que neutralizava o traficante de pegar a arma e descarregar em mim. Deus me deu muitos livramentos na época que eu andava doido, errante, que nem um endemoniado, aliás, como um endemoniado. Porque eu enchia minha cara de droga, de álcool, e eu ia procurar aventuras em lugares perigosos, onde a única explicação pelo fato de estar vivo é que Deus tem um plano na minha vida, e é por isso que eu estou aqui, registrando essas experiências. Em dado momento, a minha esposa conhece a Cristo, a minha irmã, que servia a Cristo, também começa um processo de oração. A minha afinada mãe une a fé dela com a fé da minha esposa, e ambas começaram a trilhar o caminho da fé. Eu era um homem violento, e digo isso com muita vergonha, porque a minha esposa é uma mulher extremamente trabalhadora, e quando eu ficava nas crises de ira, eu irava, eu chegava em casa embriagado, e muitas vezes eu agredia verbalmente e fisicamente a minha esposa. Este era o Walter que tinha Deus, que vivia segundo o entendimento que ele tinha de Deus, segundo a sua vontade. E eu agredia a minha esposa verbalmente e fisicamente também. Bem, a minha esposa se une com a minha finada mãe, e elas começam a buscar a Deus, intercedendo a favor da minha vida. Até que um dia, eu conto esta história nos vídeos, você tem que voltar lá para assistir a minha conversão, a história da minha conversão. Até que um dia eu chego dentro de uma igreja, e eu tenho uma experiência que mudou a minha vida. Naquela experiência, eu deixei de ter Deus. Eu deixei de viver segundo a minha vontade. Naquele momento que eu tive aquela experiência, eu entreguei a minha vida. Eu entreguei o meu ser. Eu entreguei o meu coração. Eu entreguei a minha vontade nas mãos de Deus. E a partir daí, eu comecei a viver segundo a vontade de Deus. Eu conheci a verdade. Cristo me mostrou quem eu era diante de Deus e qual o caminho que eu estava trilhando longe de Deus. E Ele me libertou, e hoje estou aqui para dizer que nessa história só houve uma mudança, porque eu deixei de ter Deus e entreguei a minha vida para Deus, que é uma diferença gritante.
Espero que essas palavras possam trazer compreensão e encorajamento, aproximar você de Deus. Até a próxima.